Graça e paz do Senhor sejam sobre nós nessa manhã. Amém? Aprendi o mês passado com um irmão que, apesar de o povo de Israel, vocês sabem qual é a palavra mais comum para o povo de Israel, que eles usam todo o tempo? Shalom. Shalom significa paz com você mesmo, paz com Deus e paz com os que te cercam. Essa é a expressão mais usada pelo povo de Israel. E por que eles são os que menos têm paz? Se eles usam tanto essa palavra. Nós vamos olhar as cartas de Paulo e suas saudações. Ele sempre diz: graça e paz. Temos paz? Temos paz? Temos paz porque recebemos a graça. Quantos de vocês estão orando pelo povo de Israel, pela nação de Israel? Quando se lembrar de Israel, ore para que eles recebam a graça. Porque enquanto eles não receberem a graça, eles não vão ter paz. E nós temos paz, porque conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus. Ele nos chamou e nos acolheu com sua graça. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos abram, aqueles que ainda usam as Bíblias físicas, abrem. Os que usam o celular, põem o dedo ali. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Estamos felizes de estar aqui, amém? Amém? Maria. Texto que me veio à mente ontem e não saiu da minha mente hoje, é um texto que está no profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 17. Vocês não precisam abrir, é um versículo só. Eu tinha certeza que eu tinha ele na memória, mas parece que saiu, ainda que por um tempo. Sofonias 3, 17. Muitos anos atrás, cantamos isso. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Estamos felizes nisso, amém? Temos certeza que Ele está feliz? Estamos aqui e com certeza, pela sua graça, estamos nos alegrando e vamos nos alegrar muito mais hoje. Mas o Espírito Santo também nos convoca para que nós busquemos que Ele esteja feliz. Estamos aqui, queridos, entre muitas coisas, para celebrar a nossa unidade nele. E se assim o fizermos, olha como segue o texto. Ele se deleitará em ti. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Não sei cadê a turma da música, mas depois vocês pensam aí se não dá para ensinar esse cântico para os irmãos. O cântico de um versículo é tão simples, a gente podia tentar cantar hoje. Que alegra o Senhor. O que faz o Senhor satisfeito? Há uma gama de coisas. Nós vamos concentrar nossos olhos naquilo que o Senhor nos fala através de Paulo, na sua carta aos Efésios. Amém? Vamos ficar com as nossas Bíblias abertas em Efésios. Vamos desfrutar desse alimento. Se tem uma palavra que pode ser chamada de alimento sólido, é a carta aos Efésios. Vamos ler, queridos, no capítulo 1. Eu vou convidar os irmãos para lermos do versículo 3 até o 14. Capítulo 1, versículo 3 a 14. Antes da leitura, eu quero chamar a atenção para vocês de que não existe ponto. Do versículo 3 até o 14, só tem um ponto. Está lá no fim. Depois da palavra glória, no versículo 14. O restante é tudo vírgula, ou ponto e vírgula. Por que será? Vamos ler? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Talvez seja um dos versículos mais importantes da nossa leitura nessa manhã, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quanta coisa, hein? Se tomássemos só um desses versículos para estudar, passaríamos a manhã inteira. Tanta coisa nessa abundância de verdade.
mas eu queria chamar a atenção de uma, porque o ponto está só no fim. Porque o restante do texto todo só tem vírgula ou ponto e vírgula. E é uma frase que nunca termina. Você não consegue ler, é muito difícil ler um versículo separado aqui. Não termina a frase. Porque aqui está falando do Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Aqui está falando do seu Filho, o amado. E termina falando do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo na nossa vida. E o Pai, o Filho e o Espírito, nem um ponto você separa. Nem um ponto. Uma frase que está falando dos três é uma frase interminável. Porque eles não se separam. E vamos ao capítulo 2. Paulo vai, assim, esse primeiro capítulo parece tão denso, tão espiritual, tão alto, sei lá eu, filosófico. Mas Paulo vai começar a traduzir pouco a pouco na carta, em coisas práticas. E no versículo 11 do capítulo 2, Paulo vai mostrar a imensidão do poder da obra de Cristo Jesus para trazer a paz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios. Você está consciente, cada vez que estoura um negócio lá no Oriente Médio, a gente lembra da maior inimizade que existe na história da humanidade. Aquilo que está lá há quantos séculos existe esse confronto, existe esse antissemitismo. Há quantos séculos existe isso? Mas aqui, Paulo está falando que em Cristo Jesus, ambos, judeus e gentios, se tornaram um. Tal é o poder da obra de Jesus, que elimina a inimizade maior que existe na história humana, pela sua cruz. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quando entra no capítulo 3, Paulo vai falar que essa realidade dos judeus e dos gentios serem unidos em um só povo, isso estava escondido no passado. Sempre que você vê no Novo Testamento a expressão mistério, não está falando de algo que você não possa conhecer, está falando de algo que estava escondido e foi revelado. No capítulo 3, Paulo está falando, vamos ver aqui o versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. É o que ele tinha escrito há pouco, resumidamente. Tudo que está no capítulo 1 e tudo que está no capítulo 2. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vocês conseguem imaginar que no caráter de Deus sobe algo para ele ser exibido? O que vocês acham? Exibição, nós entendemos como uma coisa negativa. E exibição é negativa quando praticada por nós, porque nós não merecemos que nada seja exibido. Mas Deus tem toda a plenitude para exibir, e Ele sim deve ser e é exibido. Olha onde Paulo vai chegar nessa conversa toda sobre tudo centralizado em Cristo. Olha onde ele vai chegar. Vamos ao 8, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, esse povo que era inimigo e agora vive em paz, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu me alegro com o fato de que Deus exibiu isso aqui para nós. Mas quem ele quer impressionar mesmo é uma turma que em algum momento pensou que ele não era capaz de juntar ninguém. Depois daquela rebelião toda, depois daquela bagunça, uma terça parte saiu falando mal dele e dizendo coisas negativas a respeito dele. E Deus disse: eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E tomou os piores pecadores, você e eu, e nos fez um.
e nos apresenta diante dos principados e potestades e diz: olha aqui, o que eu fiz. Bendito. Amém. Amém. Mas, e assim? Mas como é que é isso aí mesmo? Como é que vai ser esse negócio? A gente tem tanta inclinação para ficar com uma dificuldade para o outro. Como é que é esse negócio? Eu disse, olha, já vou explicar para vocês. Tendo nos 3 primeiros capítulos exibido o seu grandioso plano em Cristo Jesus, ele agora vai dizer, então, gente, rogo-vos, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Bendito Senhor. Mas, Senhor, a gente precisa de muita ajuda para praticar essa coisa toda. Não é tão fácil, não. O Senhor diz, vou arrumar uns ajudadores. Eu vou pegar aqui um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor, outro para mestre. E eles vão ajudar vocês. Então a gente fica sentado nas cadeiras e essa gente fala. Essa gente vai, junto com vocês, praticar o que está lá no finzinho desse trecho, capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu creio que quando Paulo escreve essas coisas, tudo isso aqui veio do conhecimento que ele tinha, não apenas do que Jesus fez, mas o conhecimento que Paulo tinha de quem Jesus era, de como ele era, o que ele queria, o que o agradava, o que o fazia satisfeito. Com certeza, quando Paulo pela primeira vez ouviu um testemunho dos discípulos que ouviram a oração de Jesus, que está lá em João 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu
e tu somos um, assim como eu e tu não temos um ponto nos separando, assim sejam eles em nós. Os irmãos lá em Jerusalém parece que entenderam bem isso aqui tudo, né? A leitura dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos é sempre um desafio imenso. Um capítulo que sempre eu acho que nos últimos meses eu foquei mais atenção, eu não tinha prestado atenção. Estava surgindo um problema no meio da igreja, que era os judeus que criam em Cristo não sabiam o que fazer com o judaísmo e estavam achando que os gentios tinham que se circuncidar para serem salvos. E isso começou a gerar uma discussão, uma confusão. Irmãos, a história mais enganosa que tem, que a gente ouve assim falar, é de que Paulo um dia caiu do cavalo. Paulo nunca caiu de cavalo nenhum, irmãos. Paulo não tinha cavalo. Cavalo era coisa de gente rica. Esse povo andava a pé. Jesus andou a pé, os apóstolos andavam a pé. Na sua segunda viagem, Paulo cruzou a Ásia a pé. Tudo era longe, tudo era difícil, mas Paulo faz uma viagem até Jerusalém. Para quê? Para conversar com os irmãos de Jerusalém. Paulo, quando chega em Jerusalém, no coração dele estava: irmãos, está surgindo um ponto entre nós. Vamos tirar esse ponto. Vamos resolver isso aqui. E o homem faz uma viagem imensa, sei lá eu quantos meses, para ele chegar em Jerusalém a pé. Tudo para eles conversarem e terem paz a respeito de um assunto que era tão importante. Que importância que a igreja deu para esse propósito do Pai por meio de Jesus. Logo, logo começaram a surgir. Tem uma igreja que colheu um cesto de pontos e ficou espalhando pontos. Era a igreja de Corinto. Paulo não sabia nem como falar com eles. Irmãos, eu queria falar uma coisa com vocês, mas não posso. Por quê? Porque vocês são carnais. Vocês são crianças. Vocês não conhecem ainda a mente do pai de vocês. São como criancinhas. Por quê? Porque há divisões entre vós. E, gente, a igreja em Corinto era toda uma só. O grande problema dos coríntios era que eles tinham panelinhas. Tinha aquela panelinha que dizia que Paulo que era o tal, tinha outra panelinha que o cara era o Cefas, e tinha outro que nada, nem Paulo nem Cefas. Vocês não viram Apolo falando, Apolo prega. E Paulo, por causa disso, os chama de crianças. Carta aos Filipenses. O Mário leu aqui um trecho do primeiro capítulo. O Mário está falando, mostrando aí o que eu estou sentindo. E Paulo estava fazendo a mesma coisa. O Mário estava imitando Paulo. O Mário estava dizendo: o que Paulo sentia pelos filipenses é o que eu sinto por vocês. E ele não tinha correções. Tinha duas pessoas na cidade de Filipe que estavam, discutindo, sabe?
Uma é uma tal de Evódia e o outro Síntico. Está lá no final do capítulo. Evódia e Síntico. O Paulo não tem uma repreensão para a igreja, mas ele diz: mas irmãos, se há uma consolação de amor, se há ternos afetos e misericórdia, se tem tanta coisa que está boa entre vocês, completem a minha alegria, de maneira que todos pensem a mesma coisa. Sejais unidos de alma, unidos no mesmo parecer. E mais, para o fim da carta, ele não aguenta, não segura e cita o nome. Eu não sei se Cinti, que é nome de homem ou de mulher, deve ser mulher também, né? Mas ele vai lá e cita: Evódia, Cinti, vocês fossem aí, pensem concordemente no Senhor. Em lugares onde o risco era maior, como em Roma, por exemplo, o imperador Cláudio mandou os judeus tudo embora da cidade. Então os irmãos de Roma, que eram judeus convertidos, tiveram que ir embora. Anos depois vem Nero e chama os judeus de volta. E lá vem os judeus e aquele negócio, aquele ambiente complicado. Você lê a carta de Paulo aos Romanos, você vê que ele está ali, trabalhando para não ter uma dissensão entre os irmãos judeus e os irmãos que vêm do mundo gentil. E ele faz uma advertência. Ele diz: irmãos, eu rogo que vocês notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. O zelo dos apóstolos. É difícil encontrar uma carta que não tenha elementos que falem, ainda que rapidamente. O resultado desse trabalho, desse conhecimento do Senhor, que um século, 70 anos depois do Senhor ser crucificado, no final do século, a igreja era uma em cada cidade. Paulo, quando escrevia uma carta, ele dizia: aos santos que vivem em uma igreja em cada cidade. Tudo isso é devido a Cristo Jesus, nosso Senhor. E isto é para a sua alegria, para o seu deleite. Alegrar-se-á o Senhor em ti. E hoje, irmãos, passaram quase 2000 anos. Como é que a gente vai olhar o que nos cerca? Divisões se multiplicaram através dos séculos. A pergunta é: como chegamos a esse ponto? O que aconteceu conosco como igreja, e falo aqui da igreja toda do Senhor, o que aconteceu conosco para estarmos o oposto disso tudo que lemos? O que ocorreu? Onde foi parar o interesse por aquilo que agrada ao Senhor? Onde foi parar?
nós podemos dizer que grande parte da divisão que existe, nós herdamos. E eu creio que o Senhor não nos responsabiliza por aquilo que foi herdado. Mas o que causa uma situação tão diferente dessa que nós lemos nas Escrituras? Eu não fiquei explicando as Escrituras, eu estava animadamente lendo e os irmãos soltando aleluia. Porque é tremendo o que está aqui. O que aconteceu? Há muitas coisas, queridos, muitas coisas. Mas eu quero, nessa manhã, focar em uma só. Há coisas que a grande maioria dos irmãos talvez não saiba. E precisa saber, vai ajudar, se souberem. Mas vamos começar lá. A coisa começou a degringolar ali, nos primeiros séculos. E eu diria, irmãos, que possivelmente o maior problema não está entre vocês que são pastoreados, instruídos, ensinados. O maior problema, a maior dificuldade está em nós, que somos líderes. E o que pode nos dar qualquer garantia? Como nós podemos ter alguma garantia se nós não somos perfeitos, somos falhos? Queria falar com vocês o restante dessa manhã sobre a importância da pluralidade na liderança. E um dos motivos é que nós queremos contar com as orações de vocês. A coisa já começou a ficar mal no segundo século. Já houve, no início do segundo século, uma mudança muito, assim, os livros de história ali não criticam aquilo, porque tinha muitos irmãos muito preciosos, irmãos do segundo século, terceiro século, muitos deles foram mártires, morreram pelo Senhor. Mas cedo, a liderança da igreja cometeu um erro grave. Quando você vai ler as cartas para as igrejas do primeiro século, as cartas são escritas e são mencionadas presbíteros. Não sei quantos de vocês sabem que a palavra presbítero significa mais ou menos assim, velho. Tem muitas traduções que traduzem como ancião. Era o costume judaico que a igreja abraçou. A igreja em Israel, eles tinham os anciãos na porta da cidade. Eu não sei se nós não deveríamos parar de chamar de presbítero, que é uma palavra que ninguém sabe bem o que significa, e começar a usar a palavra ancião, que é a mesma coisa. São os anciãos. Alguns anciãos podem ser jovens, não tem problema. É ancião, espiritualmente ancião. Mas no tempo dos apóstolos, haviam vários presbíteros, vários anciãos para cada cidade. No segundo século, a mudança foi assim, ó. E se tornou um bispo, que é a mesma coisa, porque Paulo, em Atos 20, chama os presbíteros de bispos.
E ali, no segundo século, a pluralidade foi embora. E a igreja começou a ter um presbítero, ou um bispo, como eles chamavam, para várias cidades. O inverso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Volta e meia, vocês veem a gente falando coisas que a gente ouvia do Ivan. E cabe aqui nessa reunião eu citar uma das coisas que o Ivan mais repetiu. É assim, eu acho que a gente perdeu a conta, né? Mas de quantas vezes o Ivan disse: não tem nada pior para a igreja do que um homem sozinho. Não tem nada pior para a igreja do que um homem sozinho. Vamos avançar no tempo, vamos para a nossa realidade histórica. Mário e eu nos convertemos lá em Porto Alegre. A grande maioria de vocês conhece essa história. Um mover de Deus, onde muitos pastores estavam aprendendo a viver sua fé em comum. Meu pai e um outro companheiro era metodista, tinha luterano, tinha batista, tinha assembleiano, tinha tudo. E nós nos convertemos em um lugar onde Deus estava fazendo o trabalho inverso dessa deterioração. Deus estava ali na cidade de Porto Alegre, tirando os pontos da igreja, ensinando. E quando é que nós vamos terminar de ser grato àqueles homens, companheiro? Quando? Eu lembro de meu pai. Meu pai não era fácil, não. Meu pai era um homem cheio de opinião. Que nem eu. E meu pai acabou, depois de décadas de ministério sozinho, acabou se juntando com um monte de gente que pensava um monte de coisa diferente dele. E aí tinha que sentar, conversar, abrir Bíblia, ver o que Deus estava querendo. E sabe o que meu pai dizia? Eu, como era filho de um dos pastores e discípulo de outro, que era o Moacir, eu sabia de todas as coisas que aconteciam lá dentro. E eles tinham dificuldades. Você não imagina o que é alguém com uma mente luterana sentar com um batista ou com um pentecostal para querer resolver as coisas na igreja. Mas o que eu ouvia do meu pai é: eu estou feliz. Eu não estou só mais. Eu não estou mais sozinho. Coisa semelhante a gente viu no Ivan. Quando o Ivan começou a vir a Salvador, a gente pensava assim, né? Que todo mundo lá, tipo assim, daqui até o Rio Grande do Sul era pecador convertido. Lá em Buenos Aires era tudo anjo. Tá? Os homens tinham tanta coisa, tanta verdade, a gente ficava babando. Primeira vez que eu fui no encontro na Argentina, eu não conseguia entrar no salão. Quando eu entrava no salão, já entrava chorando. O salão estava vazio, eu estava entrando no salão e já entrava chorando. Aí, aos pouquinhos, a gente foi descobrindo, né? Negócio de anjo não é bem assim. Aí a intimidade foi crescendo, o Ivan começou a nos levar para a Argentina, para ministrar lá, e começamos a andar com ele. E, de repente, nós começamos a descobrir que Ivan tinha muitas diferenças
com seus companheiros. Muitas. Algumas até nos assustavam. Nós não nos assustávamos com ele, nós nos assustávamos com os companheiros dele. E eu me lembro que um dia a gente sabendo, um conta, porque ali a gente estava com os pastores da cidade que eram discípulos dele. Né? Aí um dia, disse, Ivan, se é assim, por que você está com essa gente? Acho que vocês já adivinham qual foi a resposta do Ivan. Alguém quer arriscar? O Ivan disse na lata assim, eu, sozinho, sou muito pior. Amém. Graças ao Senhor. Bendito o Senhor. Quantos de vocês aqui já estavam entre nós na década de 90? Levante a mão aí. Uns 30%, 40%. O resto tudo chegou depois de 2000. Vou passar rápido por essa parte, mas que é o que eu penso que é importante a igreja entender nesta manhã, junto com o presbitério. Nós, na década de 90, nós estávamos assim, um irmão morava lá em São Cristóvão e o discipulador morava na Ribeira. Aí tinha que pegar 2 ônibus para ir na casa do discipulador. Quase ninguém tinha carro, tinha mais essa. Depois saía da casa do discipulador às 11 da noite, pegava 2 ônibus para voltar para casa lá em São Cristóvão. E era assim. E, na verdade, a igreja estava enriquecendo as companhias de transporte aqui da cidade. Estava tudo cruzado. E a gente entrou com uma questão que foi chamada na época de setorização. E pedimos que os irmãos, cada um, procurasse começar, não romper relacionamentos antigos, mas começar a construir novos relacionamentos na área geográfica onde morava. Junto com... Isso foi ali pelo ano de 96, não foi? 95, 94. Junto com isso, nesse mesmo período, a obra começou a se espalhar muito. Ali na década de 90 já estava pelo país, na década de 80 era interior da Bahia, Minas Gerais, depois foi indo, daqui a pouco apareceu os Estados Unidos e nós, os pastores, fomos nos envolvendo todos em cooperar com essa expansão. E nós cometemos alguns erros. E o principal deles eu quero dizer para vocês, porque é importante que você saiba. Como era 10 setores e nós éramos poucos pastores, não dava para formar uma equipe para trabalhar de maneira plural em cada setor. Então ia um para cá, 2 para lá, outro para lá, outro para colar, um ficava ajudando 3 setores. E nós estávamos viajando muito. Pode parecer estranho para vocês se eu disser que por cerca de uns 10 anos, falar aí da década de 2000, a igreja em Salvador não teve atuação de presbitério sobre ela. A igreja se manteve com pastores, os irmãos foram pastoreados,
havia apóstolos, profetas, pastores, mestres. Mas o trabalho do presbítero não é aquele trabalho de atendimento pessoal ou de ensino público. O trabalho do presbítero é sentar. Presbítero, já vimos, significa ancião. Para as mesmas pessoas, em Atos 20, Paulo chama de episcopos. Presbíteros é ancião e episcopos é o bispo. E o que é o episcopo? O episcopo é aquele que tem uma visão geral, de cima, assim, e fica procurando, assim, ajudar. E esse trabalho deve ser permanente. Nós cometemos um grave erro. Nós acreditamos que tudo que tinha para ser conversado, tudo que tinha para ser definido, já estava conversado e definido, e não, na década de 2000 inteira, nós não tivemos esse tipo de trabalho. Já já vocês vão saber por que eu estou contando isso para vocês. Mas assim, foi um para lá, outro para lá, outro para lá, e não tinha jeito, éramos poucos. E tinha muita viagem. Isso nos levou, por contingência, nos levou a trabalhar sós. Ivan tinha nos avisado e nós não levamos a sério. A verdade é que a igreja em Salvador praticamente se tornou em 10 paróquias distintas. Cada paróquia tinha o jeito do presbítero que estava ali à frente. Então nós estávamos distanciados, isolados, e começamos a perder a perspectiva desse corpo. Muitos de nós lamentávamos essa situação. Alguns parece que se acostumaram. Eu ousaria dizer que alguns até gostaram. Quando nós descobrimos isso, ali final de 2010, ano de 2011, nós dissemos, basta. Vamos juntar toda essa pastorada, todo mundo junto. Aí eu fui com a ideia, vamos estar todo mundo junto uma vez por mês. Aí depois, não, vamos estar todo mundo junto uma vez por semana. Eu quero começar agora, irmãos, a falar para vocês algumas coisas a respeito desses homens que estão aqui à frente, que são os pastores de vocês. A gente começou aquelas reuniões lá no Benito, que horas eram mesmo? Que dia era mesmo? Que ano era? 2011, 2011? Quando a gente começou a reunir ali e conversar, eu não sei de cada um. Tem coisa que eu falo por mim mesmo. Eu foi assustado. Nós éramos quantos ali? Uns 17 ou 18 já. Era assim, cabeças diferentes, mentalidades diferentes, uma dificuldade de nos entendermos uns aos outros, que às vezes nem entendiam direito o que o outro estava falando. Foi assustador. Eu me lembro que no começo eu insisti muito. Os irmãos ficavam assim. Eu vou dizer para vocês o que eu disse para esses irmãos há 10 anos atrás. Irmãos, tudo que eu quero agora é poder morrer. Eu preciso poder morrer. Porque se Mário e eu morremos, isso aqui se divide em 10 congregações. Não lembro?
11. O Vânia disse que era 11, eu lembro que era 10. Não, era 11. Faltava estar juntos. Faltava diálogo. Imagine uma reunião com 17, 18, 19, cabeça diferente, 3 horas e meia conversando, e termina a reunião, ninguém sabe direito nem o que é que foi conversado. Tanta volta que a gente dava. Mas Deus estava nos empurrando para isso aqui, ó. Efésios 4. Deus nos jogou aqui dentro. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você sabe quem é que você tem que suportar? Quem você tem que suportar? Quem não está de acordo com você? Aquela pessoa que você discorda o tempo todo. Só tem uma coisa para fazer: suportar. Longanimidade. Irmãos, nós estávamos ali pensando que nós tínhamos que tirar conclusões e fazer coisas práticas logo e resolver as dificuldades da igreja. E Deus estava com outra coisa em mente. Deus nos colocou ali para reaprendermos a ser amigos, reaprender a ouvir um ao outro, reaprender a buscar a unidade da fé juntos, com paciência. E eu hoje, agora eu disse isso recentemente num lugar, o pessoal não gostou, mas eu disse, hoje eu me sinto, eu tenho assim uma paz que eu posso morrer. Não é que eu quero morrer, irmãos. Não estou pedindo para morrer. Eu sei que há um corpo de liderança sobre vocês, aonde eles conversam entre eles, aonde existe amizade, confiança, verdade. Essas coisas Deus fez nesse processo. Se a década de 2000 foi uma década de muitos prejuízos, a década, irmãos, de 2010 foi uma década de reconstrução. Para vocês terem uma ideia, nós levamos tão a sério que tudo que a gente viu, que a gente tinha cometido de errado, nós colocamos num gráfico. Nós fizemos um gráfico. Quais foram nossos erros de 1995 a 2000? Quais foram nossos erros de 2000 a 2005? Quais foram nossos erros de 2005 a 2010? E o que nós vamos fazer daqui para frente? E para nunca mais cair nesses erros. E apontamos naquele gráfico, tinha parte, foi em 2017, a curva já tinha descido, estava subindo assim, mas nós colocamos nossa expectativa no Senhor, de que em 2025 nós estaríamos de volta a ser como éramos em 1995. Eu conto essas coisas para vocês, irmãos, para que vocês, sabendo que nós somos imperfeitos, orem por nós. Orem por esses irmãos que pastoreiam vocês, irmãos. Porque esses irmãos passaram por um processo de atuação do Espírito Santo
para produzir todas essas coisas que nós lemos aqui. Estamos ainda longe da perfeição. Mas eu vou dizer para vocês, quando junto com esses irmãos e vejo o diálogo, às vezes não se resolve nada. Se conversa e não sabe para onde vai. Mas papai está feliz. Porque nós estamos ali conversando e não tem ponto. Entre nós tem vírgula. Diniz, vírgula, Joilson, vírgula, Eric, vírgula, Paulo. O Senhor tirou os pontos que haviam entre nós. E eu hoje tenho muita alegria de ler essa palavra que nós lemos aqui e poder dizer diante da igreja que o Senhor tem nos livrado dos desvios. Bendito é o seu nome. No processo, alguns não aguentaram. Alguns não gostaram. Tem que sentar e ouvir os outros e concordar com os outros. Alguns não gostaram. Que o Senhor os abençoe. Mas nós estamos aqui nesse espírito do Senhor Jesus. Vamos voltar a Efésios 1. Vamos ler o versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, palavrinha complicada, né? Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amados, eu creio que daqui a pouco nós vamos estar cantando alguns cânticos. E que eu quero, a respeito desses cânticos, desafiar a cada um de nós aqui, que o cantemos em espírito e em verdade, proclamando uns aos outros: eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que foi pago um alto preço para que eu e tu sejamos um. E ainda que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Se cantarmos de coração, comprometidos com o que estamos cantando, nós vamos fazer o melhor que podemos fazer hoje aqui. É levar o nosso Senhor a dizer: eu me alegro em vocês. Eu me regozijo em vocês. Bendito é o Senhor. Bendito o Senhor Jesus, por meio de quem toda essa obra foi realizada para a glória de Deus Pai. Senhor, imprime, Senhor, a tua palavra
nos nossos corações. Tua palavra é rica. Tua palavra nos alimentou nessa manhã. Tua palavra, a leitura da tua palavra, Senhor, cada vez é um novo milagre. Nós te agradecemos pelo milagre que a leitura da tua palavra fez nos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus.